Olá, esse é mais um episódio do videocast Saúde Mental é um assunto para todas as pessoas. Eu sou Silvia Molinar, gerente executiva do Instituto Cactus, e estou hoje com a doutora Alina Zocchi. Doutora Alina é psicóloga, mestra e doutora pela Universidade de São Paulo em Saúde Pública, trabalha na Secretaria de Saúde Pública do Estado de São Paulo e está aqui hoje com a gente para a gente bater um papo sobre dados e evidência e importância na tomada de decisão dos agentes públicos. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer contar com esse espaço para poder discutir sobre as questões do SUS, sobre a forma como a gente trata e estuda e pesquisa e pensa as políticas públicas a partir dos dados, né, que observamos nos sistemas, enfim. E queria agradecer especialmente ao Instituto Cactus, né, a equipe toda, né, que a gente tem feito já alguns diálogos, participando de alguns eventos, e o retorno tem sido sempre muito positivo para nós também. Obrigada. Alina, conta um pouquinho da tua história, o que te trouxe até aqui. Conta. Bom, quando eu me formei em psicologia, logo depois que eu me formei, eu fui para o terceiro setor, né? Mas era um terceiro setor que tinha foco nas políticas sociais, políticas públicas sociais, né, em algumas instituições. E aí, em paralelo, fui fazendo uma formação, porque a gente sai bastante cru da faculdade, né? E com uma formação muito direcionada para o mercado privado, para a clínica, né? Então, a ideia de você continuar a formação, tanto do ponto de vista da clínica, que é uma coisa que eu não abandonei, eu também gosto, atuo, né? Daí eu fiz ali uma formação pela via da psicanálise, mas em função desse trabalho no campo público, né? Na área pública, eu busquei uma formação na pós-graduação, né? Com pesquisas, né? Para dar conta dessa dimensão, desse campo que a gente não explora muito na formação, na graduação, né? Num primeiro momento, eu estava muito encantada ali, né, com a mudança do modelo. A gente teve uma mudança de modelo assistencial, né, com o SUS e na saúde mental pela reforma psiquiátrica, que hoje a gente chama de rede de atenção psicossocial. E aí, lá atrás, quando eu fiz o mestrado, já tem um tempinho, eu fiquei muito interessada em pesquisar os centros de atenção psicossocial, mas pensando na dimensão do cuidado, né? Então, como era concebido a clínica, o conceito, né, de clínica ampliada, do projeto terapêutico singular. Então, eu estava ainda com foco, com olhar bastante na assistência. Né? Aí, nesse percurso, eu fui mudando de trabalhos, né? Então, trabalhei um tempo na Fundação para o Desenvolvimento Administrativo, a Fundap, em que já era uma autarquia estadual, então eu já estava totalmente na gestão pública, né? Lá a gente começou a trabalhar eu estava numa área de avaliação e de pesquisas, então a gente começou a trabalhar muito de perto, né, com a assistência social, com a cultura, com a saúde e com a saúde mental também. A gente ajudou na realização de um segundo censo psicossocial de moradores de hospitais psiquiátricos. Depois eu te conto essa história, uma história difícil, que tem a ver com como era antes essa política, né, e o que ocorreu de equívocos, né, a ponto da gente gerar moradores em hospitais psiquiátricos, né? Então, como eu estava com um olhar muito voltado para essa temática, né, e pensando nessa mudança de modelo, então, no primeiro momento, eu estava vendo ali o equipamento, que foi um equipamento, o primeiro equipamento pensado como substitutivo para essa mudança, né, que são os CAPs. E aí, como veio a estratégia de você formar um conjunto de outros serviços, porque só o CAPS ele não vai dar conta, né? Nem tem em todos os municípios. Então, você também precisa ter todo um fortalecimento da atenção básica, que é a porta de entrada, é o coração do SUS, é onde tudo acontece, né? São os serviços que estão presentes em todos os municípios do país, né? Sim. CAPES tem porte populacional, começa com 15 mil habitantes. Então, se você tem ali uma atenção básica que está fortalecida, que olha para as questões de saúde mental, né, para não
para acompanhar, para cuidar num momento em que você tem uma fragilidade, para evitar entrar numa crise, num agravamento. Às vezes a própria atenção básica dá conta, né? Vou te interromper um minutinho. A gente aqui no Cactus fala muito sobre a questão da promoção da saúde mental e da prevenção. Então, para a gente, e aí a gente converge aqui nesse assunto, que é quão importante é você fazer a promoção, óbvio, antes do adoecimento, e se as pessoas têm algum tipo de transtorno, ter uma efetividade no começo. Sim. Porque assim você evita uma série de problemas maiores no futuro. Ah, sim. Tem pesquisas, por exemplo, que indicam que se você evita uma internação na primeira crise, a chance dessa pessoa nunca internar é enorme. É mesmo? E se você interna uma vez, a chance dela ter outras internações, né, ser recorrente essa internação, ela aumenta bastante. Então, se você consegue trabalhar nesse momento de crise, evitando a internação, né, adotando outros dispositivos, isso pode ser protetivo também. Porque a internação, e aí não assim, não estou fazendo uma defesa sendo contra a internação, não tem nada a ver com isso, porque tem momentos em que tem essa necessidade, sim, mas a gente tem que considerar que toda internação carrega em si um componente traumático, né? É só a gente pensar em experiências de internação. Quem gosta de ir para o hospital e ficar internado? Quando tem uma intercorrência clínica, uma complicação, precisa fazer uma cirurgia. É uma experiência muito difícil, muito dolorosa. Né? Muito invasiva. Às vezes, o que seria diferente com a saúde mental? Né? Verdade. Não seria. Então, acho que é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. É uma fala que tinha muito de uma gestora antiga lá do Estado, que falava isso, né? Que ela falava assim, olha, a gente tem que considerar o que é esse elemento da internação, né? E durante muito tempo a gente adotou essa prática como a única prática de tratamento possível. Com a RAPS veio muitas outras alternativas. E aí você pensa numa rede com uma oferta bem diferenciada de serviços e de cuidados, né? Que vai depender ali do quanto que a pessoa está necessitando mais ou menos, dependendo do momento de vida dela, dependendo do modo como ela está lidando com alguma questão, algum sofrimento psíquico que ela, por onde ela está passando, e prevendo também os casos que precisam de uma maior dedicação. Né? Os CAPs, por exemplo, são concebidos para essa finalidade. E aí, por isso, voltando na sua pergunta... Né? Você contou um pouquinho de história, adorei. Eu sempre conto, mesmo no mestrado e no doutorado, tem um monte de história assim, dentro da pesquisa, né? Não consigo ficar só nos dados. Não, tá ótimo. E no doutorado, aí, como a gente estava fazendo todo esse trabalho, né, do censo, e depois fui para a secretaria. Então, no doutorado, eu estava muito atenta, né, muito curiosa de entender melhor os processos para a implantação, para os avanços, ou o que recuou na implantação da rede de atenção psicossocial. Então, você participou da história, de toda a história recente, digamos assim, da parte de saúde mental e o tratamento público, né? De como a gente veio enxergando e como as instituições foram se desenvolvendo no Brasil. Muito interessante. Sim. E a gente vai conhecendo, né? Eu me formei em psicologia em 2000. A lei da reforma psiquiátrica foi em 2001. Então, era uma coisa que estava mudando também nesse momento que eu estava formada. Tem um pessoal que já está nessa discussão e nessa crítica, né? Das mudanças que eram necessárias, assim... de poder olhar, né, para oferecer um tratamento melhor, mais protetivo, mais visando ali, né, a autonomia do sujeito, a garantia dos direitos, um tratamento em liberdade, porque na medida que você vai confinando dentro de um hospital psiquiátrico, a pessoa vai ficando, né? Se você não tem uma política ali que pensa na saída e a única estratégia, a tendência a institucionalizar, ela é grande. E a história nos mostrou isso, né? Então, eu fui acompanhando isso de perto, na medida que eu fui me formando.
e aí as pesquisas seguiram esse curso. Então, é interessante pensar, né? Eu acho que é muito proveitoso quando a gente pode olhar os perfis, isso, lógico, daí estou falando de uma dimensão macro, né? Sem desconsiderar a questão do sujeito, a singularidade, enfim. Mas para a gente pensar em políticas públicas, a gente tem que olhar para uma dimensão macro. Perfeito. Né? Então, de um lado, é importante a gente olhar esse perfil ali epidemiológico, assistencial de um determinado território, como que o território está se organizando para dar conta das necessidades de saúde, né? Qual é o retorno disso? O SUS ele é complexo, saúde mental também é complexa, né? Ela é transversal. E a gente tem uma estrutura de funcionamento, né? O SUS, a gente brinca, né? Na história do SUS, o SUS já nasceu com muitos problemas, né? Nasceu como uma política assistencial parruda, robusta, né? Muitos dizem que é uma das políticas mais redistributivas do país, no final de contas, Sim. Porque os gastos que se envolvem em termos de saúde, quando você garante um sistema como o SUS, isso é ímpar, né? E é reconhecido internacionalmente. Sim. Mas o SUS já nasceu subfinanciado, com vários desafios, precisando melhorar as relações entre público e privado, com lacunas assistenciais, com a falta de alguns recursos humanos em algumas especialidades. E isso acontece, isso também afeta a saúde mental. Né? A saúde mental não fica de fora desse xadrez, né? Dessa arquitetura. E aí, quando a gente consegue olhar para esse perfil assistencial, as necessidades de saúde, e, eventualmente, né, dentro desse cenário, que é um cenário que ele está ainda em expansão, ele tem lacunas assistenciais, tem desafios que depende ali da singularidade de cada território, quando a gente consegue observar também, do ponto de vista, então, da capacidade instalada desses serviços, como a rede está se organizando nos territórios, isso nos dá dados mais interessantes, assim. E a gente consegue também observar, olha, talvez precise investir mais em determinados serviços numa região. Às vezes, você não tem um profissional ali que é previsto para uma equipe mínima, né? Por exemplo, a gente tem falta, às vezes, de profissionais assim, básicos, psiquiatra infantil, psiquiatra geral, né? Eventualmente também pediatras, né? Clínico médico com especialidade ou especialização em psiquiatria ou em saúde mental, porque às vezes você faz essa interface formativa, e isso traz desafios. Então, às vezes, o município até, por exemplo, pode ter porte para ter um município, mas ele não consegue garantir a equipe mínima. Então, às vezes... Não consegue oferecer o serviço. Por exemplo, um CAPS, que exige ali uma estrutura de equipe, de dedicação de carga horária maior. Mas ele pode, eventualmente, pensar numa equipe multiprofissional. Perfeito. Né, dentro da atenção básica. Então, são alternativas que você vai pensando a partir das particularidades, das singularidades do território. E os dados nos alimentam para pensar na gestão dessas informações. Né? O Estado, ele mais observa para induzir a política, para ajudar, para fazer apoio técnico, para pensar na dimensão regional, né? Porque Perfeito. Nas regiões de saúde, o município não vai dar conta de tudo sozinho. Então, você às vezes precisa de serviços de diferentes níveis de atenção e de complexidade que só o município maior tem. Então, você tem que trabalhar do ponto de vista regional, de um ponto de vista solidário, o que nem sempre é simples. Nas pactuações, né, nas pactuações regionais. E aí, quando a gente consegue olhar para essas informações, isso nos trazem essas informações nos trazem subsídios valiosos, assim, para a gente pensar na indução da política, onde que você precisa talvez priorizar, onde precisa corrigir ali uma rota, né, uma ideia. Enfim, é isso. E a gente está aqui falando sobre importância, né, dos dados, das estatísticas, as evidências, que você vai fazendo como se fosse um funil, né, indo para o território, quando você pensa em política pública. Qual que você acha que são os maiores desafios na obtenção de dados, na análise, na interpretação, e em relação à saúde mental especificamente, a dificuldade de encontrar ou
agrupar e estudar dados de qualidade? São muitos desafios, né? Acho que assim, a gente... Número os maiores, por favor. Os dois maiores é assim, de um lado é a integração das informações. Por quê? Tá. A gente tem muita produção de informação de diferentes sistemas. Sistemas, alguns que são abertos e outros que são fechados. Fechados para o público ou para conversar com outros sistemas? As duas coisas. Tá. As duas coisas, né? Ok. Então, isso traz uma dificuldade, as informações acabam ficando, às vezes, fragmentadas, né? Então, a gente tem ali um retrato parcial de um determinado recurso ali, né? De produção na parte ambulatorial, na parte hospitalar, com as internações. Não vem tudo uma coisa mastigado, não conversa com a outra, praticamente. Isso precisa de muito trabalho. Você tem que suar muito para poder juntar as informações, né? Então, a gente não tem integração de sistemas, né? Isso seria fantástico se acontecesse. Precisaria de um BI, tem que ser uma coisa mais parruda. E mesmo assim, você teria que pensar muito nos dados, porque dependendo do cruzamento que você faz, não vai dar a informação que você está procurando, né? Vai continuar existindo lacunas, né? Porque tem ali um elemento que tem a ver com as singularidades do território, das interpretações de registro que dificulta também isso, embora tenha alguns registros que são bem objetivos, né? Não tem dúvida, né? Para procedimentos, etc. e tal. Né? Outros, você precisa, às vezes, trabalhar com mais capacitação para a pessoa entender melhor a forma como registrar. Do ponto de vista, às vezes, por exemplo, da grandeza, porque um entende que basta colocar uma vez só no mês, né? E o outro entende que tem que computar cada vez que sai para fazer uma ação fora. Entendi. Então, isso dá uma discrepância no registro enorme quando você olha o microdado ou tenta comparar entre os serviços, porque um está pensando de um jeito e o outro de outro. Né? Tá. Então, não é só você prover um sistema, você tem que, além de tudo, treinar quem vai fazer o input dos dados nesse sistema, quem vai registrar, ter uma padronização, Sim. Protocolos, né? Esse era o segundo maior desafio. Você falou dois desafios. Tá ótimo, então já deu uma adiantada. E na saúde mental, como você tem alguns procedimentos que o pessoal tentou encaixar numa caixinha mais quantitativa, um procedimento que às vezes ele tem um componente ali mais qualitativo. Perfeito. Então, por exemplo, apoio matricial, né? Ou participação em colegiado gestor, enfim, tem algumas coisas ali que está falando mais de um campo relacional do que de um dado computável, né? E aí isso às vezes dá uma dificuldade na interpretação, né? E teve uma mudança de sistema, então faltou, acho que, mais qualificação para poder interpretar melhor o que cada um desses procedimentos, por exemplo, expressa, né? Para expressar da melhor forma, né? Então, a gente olha, às vezes, esses dados na atenção básica, no CAPS, principalmente, e aí é muito interessante para a gente poder olhar que tem produção, que tem registro, que é pulsante, que você vê que tem muita coisa que está acontecendo lá, mas não é tão homogêneo, é um pouco mais heterogêneo no cômputo dos dados. Então, a gente tem que olhar mais no microdado do que tentar fazer uma coisa mais comparativo. Consolidado também funciona para alguns casos, né? Mas, enfim, então temos essas aí você consegue limitações. ver uma tendência. E aí você não vai no Mas, e é dado... sempre legal, assim, mesmo com todas essas discrepâncias, é possível enxergar dados muito interessantes, assim, nos registros, né? E também alertar, porque essa questão da produção é uma questão super importante, porque isso influi, por exemplo, para o hospital, por exemplo, em faturamento, né? Então, quando você vê uma ausência ali de informação, você também vai entender o porquê que não tem, porquê que tem a lacuna, né? O que está acontecendo. Alguns serviços não produzem porque não tem habilitação, ainda está guardando, né? O financiamento que vem do Ministério. Então, isso a gente já sabe que está sobrecarregando mais o município. Então, é uma coisa que a gente também pode
acompanhar, enfim, são várias coisinhas. Vou aproveitar, fazer uma pausa muito rapidinha aqui. Vou te pedir para explicar o que a Secretaria de Saúde faz, por exemplo. Só porque eu acho que, de maneira geral, a gente sabe, conhece os equipamentos do governo, as autarquias, mas qual é o papel hoje do lugar onde você trabalha, assim, em linhas gerais? A Secretaria de Estado é uma secretaria meio, né? Porque ela fica entre o ente federado nacional e o ente federado local, que é o município. Tá Né? bom. Com a descentralização, com a mudança do ponto de vista da condução das políticas, né, na estrutura deliberativa e de financiamentos, o Estado ele fica nesse lugar em que ele tem uma parte que ele não abriu mão, que é assistencial, que está lá, que ele faz a gestão, e tem a parte em que ele faz essa análise dos processos num nível macro, né? Então, no nível estadual e regional, né? Para apoio justamente do funcionamento de uma rede que vai depender desse modo de assistir, que não necessariamente vai ter tudo lá no município, né? Provavelmente você vai ter que contar com outros serviços dentro de uma região de saúde e que você, de alguma forma, amarra isso numa instância regional estadual para dar conta, amarra no sentido das pactuações, né? Para dar conta desse acesso. Né? Então, estou falando geral do Estado, mas eu estou mais lá na saúde mental. Então, depois eu falo mais da saúde mental. Né? Então, ele tem uma área que é assistencial, né? Porque ele tem uma rede, um conjunto de serviços que é do Estado, o Estado que entra com recurso, que faz a gestão por diferentes modalidades contratuais, né? Então, por direta, por contrato de gestão, via OS, ou por convênio. E tem um outro lado, que é um lado em que você acompanha os processos regionais, os processos deliberativos, consultivos e deliberativos, né? No apoio e também na decisão, né? Para conduzir ali determinados investimentos, para ampliar ações, né, com cobertura, aí depende muito das necessidades territoriais. Né? Na saúde mental é parecido, né? Só que aí a gente está olhando sempre para a RAPS, para o fortalecimento da RAPS, são serviços que estão presentes na estrutura da RAPS, né? Que está no SUS. Então, é o SUS pensado na lógica da saúde mental, né? Então, tem serviços que, na verdade, quando a gente fala, está no SUS. Tem alguns serviços que são específicos da saúde mental, como os CAPs. E as residências terapêuticas, que foram pensadas para a gente poder cuidar dos egressos que saíram, né, dos hospitais psiquiátricos, porque a ideia é que eles possam parar de morar dentro dos hospitais psiquiátricos. Né? Então, as residências foram pensadas para essa finalidade, para esse objetivo, né, junto com o pessoal que está saindo ali de medida de segurança dos hospitais de tratamento psiquiátrico, de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, quando a gente olha ali no fortalecimento da RAPS, a gente está olhando nessas diferentes dimensões de atenção. A atenção básica, que é esse primeiro nível, né, mais elementar, que converge muito para a discussão com a promoção da prevenção e a promoção da saúde. Perfeito. Né, que assim, é o coração do SUS. Né? Tem muita aposta na atenção básica, ela é muito potente e está capilarizada pelo território. Eu não sei se você conhece alguma estatística dos atendimentos da atenção primária versus a atenção especializada que você possa dividir com a alguém, ou o número de pessoas atendidas, ou o orçamento. Você tem algum dado para dividir? Tem muito dado, assim. A gente está falando sobre dados, vamos aproveitar o Estado hoje está com foco, né, nos processos de regionalização. Hora e outra vocês podem acompanhar, por exemplo, né, que tem essa indução, né, essa retomada de pensar nas regiões de saúde, para pensar nos processos macro-regionais e na regionalização das ações em saúde. Né? Saúde mental está no meio dessa iniciativa e foi um dos temas mais
priorizados e lembrados quando o pessoal fez o levantamento de problemas territoriais, né? Tá. Então, assim, é uma coisa que ficou muito marcada para nós, assim, do ponto de vista do quanto que a saúde mental está em evidência, né? Talvez muito em função também do que aconteceu com a pandemia, né? Acho que Do adoecimento crescente, né? Das então, pessoas. acho que tem um olhar ali mais direcionado para a saúde mental. E aí é isso. Então você pensa na RAP, você tem essa porta de entrada, né? Que é a atenção básica, e você tem a média e alta complexidade, né? Que aí entram os CAPs, entra a atenção hospitalar quando tem necessidade de internação. Né? A gente ainda está numa transição de modelo, então a gente tem leitos em hospitais gerais, mas também leitos em hospitais especializados, né? Em psiquiatria, mas hoje mais regulados, né? Então, com menos risco de fazer novos moradores, enfim. Tá. Embora o contexto de vulnerabilidade social é sempre um desafio para a saúde, é uma coisa que a saúde também não dá conta sozinha. A gente fala muito da da intersetorialidade, né, desse tema da saúde mental, que não é só... Aborda também a questão da saúde física, mas perpassa por uma série de outros fatores. Então, a gente vai falar desde educação, moradia, espaços de lazer, cultura, uma série de coisas que perpassam, né? A ausência ou a presença da violência. Então... territórios que são mais vulneráveis, né? Então é interessante acompanhar indicadores sociais, né? Para a gente pensar em territórios que talvez você precise entrar com políticas mais integradas com outros setores para dar conta ali de alguns desafios do território, né? A saúde mental gosta muito de pensar dessa forma, porque eu acho que a gente padeceu muito desse mal, né? Acho que muitas institucionalizações aconteceram por conta dessa condição de vulnerabilidade social, né? Tem até uns equipamentos, por exemplo, você tem os SECOS, que são os Centros de Convivência, que conversa muito, por exemplo, com ações culturais, com projetos de geração de renda e economia solidária, né? Então, são também serviços bastante potentes, né? E alguns mais específicos ali, né? Quando você olha para as questões de álcool e drogas e para a infância e adolescência. Então, hoje você tem uma rede ali de CAPS e J, que é infanto-juvenil, né? Entre outras possibilidades. Mas sem esse apoio de outros setores para garantir os direitos, né, os direitos mínimos para uma condição de vida digna para as pessoas, fica a coisa patina. Então, você precisa considerar essas outras interfaces, sem dúvida. E você lembra de alguma... A gente fala muito sobre os dados, as estatísticas, evidências para apoiar a decisão, para apoiar projetos... ou decisões de gestores públicos, né? Você tem algum exemplo para dividir com a gente, positivo ou negativo? Positivo de algo que foi baseado em evidências, em estatísticas e números e que vem dando certo ou deu muito certo, ou o contrário, algo que não teve o resultado esperado porque faltou. Pode ter faltado algum tipo de conhecimento mais profundo em termos de dados e evidências para que aquela política tivesse sido mais assertiva. Tá. Olha, acho que um bom exemplo é o que foi feito dos processos de desinstitucionalização no estado de São Paulo, né? Tá. E que, para você conseguir dar conta dessa tarefa, né? Porque é isso, a gente teve uma mudança de modelo, né? Ainda estava implantando esses novos serviços, né? E a gente estava ali com uma população que estava institucionalizada dentro dos hospitais, assim, quando foi feito o primeiro censo, então foi feito um censo para a gente entender o perfil dessa população, eram de quase 7 mil pessoas. Tá bom. Isso do Brasil. Aí, no segundo censo, isso no estado de São Paulo. Tá. São Paulo. Bastante. Então, é muita gente,
Fora todos os outros que foram a óbitos, porque a gente está falando aí de uma política que estava acontecendo desde o começo do século passado. Sim. Até a década de 70. Uhum. Então teve um pedaço. Tem um documentário recente, né? Filme documentário que fala um pouco sobre uma instituição específica, né? Sim, sim. É muito bom esse. Bem chocante. Sim. Eu confesso que para mim foi difícil, assim. São imagens bem fortes, né? As histórias são. Exato, exato. É muito. Isso é uma política equivocada, né? Se a gente pensar que mas que foi vigente durante muito tempo, porque você considerava que o isolamento social na pandemia, a gente provou bem que não é bem assim, né? Mas que o isolamento social era terapêutico e que a internação era a única alternativa para os casos de um adoecimento psíquico, né? E não, a gente sabe hoje que não é assim, mas durante muito tempo se pensou dessa forma, né? E aí isso gerou esse contingente de pessoas que foram institucionalizadas dentro dos hospitais psiquiátricos, porque não tinha uma ideia de se pensar numa rede de serviços, de pensar na prevenção, hospitalares, na prevenção. Então, uma vez que você entrava lá, dificilmente você saía. Era isso que acontecia na prática, né? Durante muitos anos, né, décadas, essa era a política, né? E aí, você teve, com a proposta, né, da reforma psiquiátrica, com a mudança do modelo, teve um entendimento de que, como o Estado, de alguma forma, o Estado eu digo geral, né? Tá. Ele conduziu essa política, ele tem essa dívida social. Então, você precisava criar um equipamento, recursos para dar conta dessa dívida social e desinstitucionalizar as pessoas que foram institucionalizadas a partir dessa política do passado. Tá. Né? E aí, no censo, a gente traçou o perfil dessa população, viu que muitos já eram idosos, tinham comorbidade, já estavam internados lá há pelo menos 15 anos, a média, 75% de 10 a 15 anos de internado, assim, é muito tempo. A gente chegou a pegar caso de pessoas que internou com 1 ano de vida e já estava com 80 anos, assim, então era essa população, né, que, enfim, precisava ali de um recurso destinado exclusivamente para a assistência desses casos. Dessas pessoas. Né? E aí, no primeiro momento, veio o programa de volta para casa, mas aí você percebeu que os vínculos familiares eles foram se rompendo ao longo dos anos, porque é isso que acontece na prática. Você interna distante, num lugar fechado, a família deixa de visitar. São raros os casos que você tem essa possibilidade, né, de um retorno para a família, né, de encontrar a família. E aí, num segundo tempo, veio a ideia das residências terapêuticas, que foram destinadas para esses casos. Né? Entre o primeiro censo e o segundo, né, então o primeiro foi feito em 2008, o segundo foi feito em 2012 e 2013. Você ainda tinha, em 2012 e 2013, ainda tinha quase 5 mil pessoas institucionalizadas, ainda moradoras de hospital psiquiátrico, né? Mesmo com o fechamento de alguns hospitais. E aí a gente observou também, né, no universo que a maioria tinha saído por óbito e não desinstitucionalizado por uma RT ou com a família. Então, a ideia está precisando implantar mais serviços, sensibilizar mais o território, precisa fazer uma coisa muito mais robusta. Esse segundo censo, inclusive, aconteceu por conta de uma denúncia, porque na região de Sorocaba tinha uma concentração de hospitais que estavam funcionando ainda numa lógica bem asilar, né? E tiveram denúncias de violência, de maus tratos, e aí entraram com uma ação, né? Aí com justiça federal, estadual, para que o Estado tivesse esse compromisso de concluir a DESINT. E atualmente a gente só faltam menos de 400, acho que está nos 390, então é bem pouquinho, mas é uma corrida contra o tempo, porque é uma população que está idosa, que envelheceu, enfim.
tem comorbidades, né? E agora a gente está precisando, tem já bastante RT instalada, né? Implantada nos territórios, mas tem muitos casos, por exemplo, que você não identifica a origem, então você tem que contar com a solidariedade de um município, de um território para poder acolher, né? E aí você tem mecanismos de indução também. Então a gente passa, por exemplo, o recurso que estava destinado para o hospital, né? Que chama IH. Vai para o município quando ele recebe, que é um jeito também de você ajudar a sensibilizar para poder receber, principalmente esses casos solidários, né? Mas os outros também. Aí ele entra como um recurso complementar junto com o custeio, né? O repasse que vem do federal. E a gente ajuda no comecinho, lá da implantação também do Estado, mas é bem tímido a ajuda do Estado. O pessoal reclama bastante, tem que ter mais cofinanciamento do Estado. Sabe? Entendi. A questão dos recursos, ela sempre acaba dificultando algumas dessas relações, né? E das políticas públicas em si, de quem vai ser o financiador e quem presta o serviço, etc. Você foi coordenadora de um projeto chamado Autoestima. Co-coordenadora, tiveram vários braços. Perfeito, mas conta um pouquinho pra gente o que foi o programa, no que consistia, bem rapidinho. Aí, assim, eu sei que o programa já não está mais vigente, mas de tudo que aprendeu-se e que teve de boas experiências do programa, quais foram as que ficaram e que você gostaria de vê-las em prática novamente? Eu tenho muito carinho por esse programa, porque ele reuniu elementos muito interessantes, assim. Eu acho que, primeiro, teve uma disposição coletiva e institucional para lidar com a questão da pandemia. Então, assim, o que nos mobilizou, né? O que mobilizou todos os entes, né? As entidades, os setores que estavam envolvidos nesse processo, foi a pandemia. Tá. E ele foi, se você puder falar quem estava presente, o que vocês faziam, acho que dá para entender um pouco melhor. O catalisador, vamos pensar assim, do programa, era a Secretaria de Estado da Saúde e a Saúde Mental, porque aí tinha uma sugestão, uma direção, né, um pedido específico de que, olha, né, a gente está precisando lidar com essas questões que estão surgindo do ponto de vista da saúde mental, né? Garantir ali acesso para material, para conteúdo, para acolhimento, porque está tudo muito difícil e tudo muito... Ainda todo mundo tentando se reorganizar a partir desse desafio, né? Que foi bem complexo, né? Hoje, quando a gente olha para trás, a gente ainda precisa de um tempo para... É inacreditável. Às vezes parece que não aconteceu. Ou, né, você fala, nossa, é verdade. Como é que a gente ficou tanto tempo restrito, né? E aí o que aconteceu na prática é que alguns serviços ali na atenção mais ambulatorial ou na atenção básica, eles diminuíram muito os atendimentos, né? Ou fecharam. E focaram na questão da Covid, atenção básica mais ainda, porque estava ali muito sobrecarregada para dar conta de identificar, diagnosticar, de tratar, enfim. Né? Então, não tinha ali muito espaço para além disso naquele momento. Tá. Era uma urgência sanitária, né? Então, isso mexeu muito com a estrutura do SUS. A gente teve uma sobrecarga, represou, né, cirurgias eletivas, tudo mexeu tudo, geral. Né? E aí teve uma movimentação entre as secretarias do Estado de São Paulo, mas contando com o apoio das universidades, contando com o apoio do Conselho de secretários municipais, que chama COSEMES, que é uma força importante, porque o município só adere, né, se esse conjunto de secretários de municípios também, de alguma forma, entende que é um programa que vai ser muito importante para apoiar esse processo. Né? E aí, assim, né, como tinha uma urgência, tinha uma pressa, né? A ideia era você poder reunir diferentes expertises desses setores. Então, tinha
o Instituto, a Universidade, a USP, né, com o Instituto de Psicologia, tinha o Fundo Solidário, tinha o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que entrou com o desenvolvimento do sistema, a Prodesp, Secretaria de Comunicação, o IPT eu já falei, eu vou esquecer alguém, mas enfim, depois tem lá no site o pessoal, eu fico morrendo de medo, porque, né, como envolveu muita gente, foi muito bacana, foi bem bacana, e é importante a gente também dar os créditos, né? Perfeito. E aí, como tinha essa urgência, a ideia era reunir as expertises, né? Por isso que eu estava te contando que não entrou nenhum recurso financeiro, assim, de repasse. Destinado para... não ia ter tempo para isso. Então, a gente reuniu produtos e pessoas para poder fazer essa tarefa. Aí desenvolveu o site com conteúdos, né, para profissionais e com uma plataforma de atendimento para um acolhimento breve psicossocial para os usuários dos usuários do Estado, do sistema, né? Tá. E do SUS. Né? Uhum. E aí, enfim, a nossa ideia era poder garantir que essa oferta viesse de profissionais que já conhecessem mais o SUS, porque você precisa redirecionar depois para a rede, para o SUS, na hora que todo essa desmobilização que aconteceu, né, por conta da pandemia, na hora que tivesse mais organizados os territórios, para a pessoa poder dar continuidade nesses acompanhamentos no território. Perfeito. Né, nos seus territórios de cuidado. E vocês treinaram essas pessoas? Então, a gente falava que era uma tríade, né? Então, a gente ofertava os cursos pela universidade, né, pela USP, para profissionais assistenciais do SUS, perfeito, do Estado. E aí, a contrapartida, eles abriam alguns horários para atendimento online dentro da plataforma, né? E aí a gente abria para inscrição para esses atendimentos durante os cursos, e aí tinha a supervisão clínica, né? Você trabalhava os temas que estavam mais emergentes do ponto de vista da pandemia, então, os impactos do isolamento social, a questão do luto, né, a questão do adoecimento, né, do medo do adoecer, enfim. Então, tudo isso foi, de alguma forma, abordado dentro das capacitações, das formações também. Né? E como um trabalho formativo para os profissionais. Foi bem bacana. Todo mundo até hoje lembra, mas era isso, era uma cooperação técnica. Para ele continuar existindo, você precisa de recursos. Em algum momento, isso vai impactar. Então, ele ficou focalizado num determinado momento, né? Então, quando a pandemia arrefeceu, né? Aí chegou nesse teto ali da cooperação técnica, que foi no final de 2023. Legal. 22 pelo projeto. Parabéns. Quem sabe a gente não consegue aí reunir todas essas boas forças e um dia reimplantar, não numa época de crise, né? Sim. Mas isso para que a gente tenha um contingente maior de pessoas cuidando da promoção e da prevenção às doenças no que tange saúde mental. Agora, vou me encaminhar aqui para o final, vou te fazer uma última pergunta. Você que é uma cientista, gosta de dados, fez mestrado, doutorado. Na sua opinião, qual o papel da tecnologia, Big Data, inteligência artificial, nesse estudo dos dados e como a gente consegue fazer mais e melhor, tendo mais evidência para a tomada de decisão? Eu acho fantástico, do ponto de vista de poder proporcionar justamente a integração dos dados para reunir, né, essa parte mais de arquivamento, né, de produções, tornar acessível, é muito importante a gente contar com essa tecnologia, com o desenvolvimento científico e tecnológico, né, para apoiar, inclusive, para desenvolvimento de novas tecnologias, enfim, né, porque às vezes essa confluência de informações ajuda a acelerar alguns processos, né? Acho que a pandemia mostrou um pouco isso, né? A pandemia abriu para os atendimentos virtuais, né? Desenvolveu isso, fez teve um momento em que se mobilizaram várias frentes
para o desenvolvimento da vacina, e aí isso acelerou, né? Foi muito mais rápido a chegada da vacina em função dessas iniciativas, e o que está por trás disso, né? Tinha aqueles monitoramentos, aqueles painéis de tempo real, né? Foi a tecnologia, foi esses sistemas de BIs e inteligência artificial, mas, né, enfim, eu gosto sempre de lembrar, né, que tudo que ilumina também gera seus pontos de sombreamento, né, seus pontos de sombra. Então, a gente tem que tomar uma certa precaução, às vezes, da forma como você reúne essas informações, da forma como você interpreta essas informações, para não gerar vieses, né? Para não distorcer, para não virar uma notícia falsa, porque isso, às vezes, tem esse problema do mau uso do dado. Né? Tem um problema, às vezes, de algoritmo, porque o algoritmo ele não tem crítica. Então, por exemplo, se você desconsidera um passado em que você tem ali produções, por exemplo, na higiene mental, teve muita produção com um viés, né, pela a lógica da degenerescência, com um viés super preconceituoso, racista. Isso está em base. Então, o algoritmo ele não tem a crítica para separar esse material para trazer a informação, ele vai puxar tudo. Entendi. Né? Então, o próprio algoritmo, às vezes, cria esse problema do preconceito, do racismo. Então, sem o elemento humano, sem você ter ali uma curadoria, alguém que possa olhar as informações que estão sendo produzidas, você tem risco. Né? Mesmo que você vai lá ajustando, né, os filtros, os critérios para puxar o dado, tem esse problema. Né? Porque tem de tudo na rede. Sim, né? Sim, imagino que sim. E, além disso, né, quando você pensa, por exemplo, que agora tem essa discussão de você tentar implantar ali terapias usando a tecnologia, ou então as tecnologias têm esse problema, ou as produções técnicas, né, de você fazer um compilado lá do que tem disponível, né, no universo nesse universo exponencial de dados. Tá bom. Mas é uma informação, é uma estratégia muito fria. Né? Você perde o elemento que é o elemento da alma, né, do estilo. Você reconhece isso nos textos. Há um monte de texto ali compilado, é uma compilação que você não... Você perde essa coisa que nos engaja, né? Quando a gente lê, que é um texto que você percebe que tem ali algo que é trabalhado, que tem a ver com a singularidade, tem a ver com o sujeito, por exemplo. Né? Tá. E acho que o maior desafio hoje em dia é esse excesso que a gente tem também, né? Das telas, das mídias sociais. O uso excessivo das telas. Que está pegando muito para a infância e adolescência. Eu me preocupo. A gente que tem filho... Sim. Né, dá uma angústia, assim. Acho que é um caminho sem volta. Não paro de estudar. Eu brinco que eu juntei o útil ao agradável, porque eu vim para o Instituto Cactus falar sobre saúde mental, numa época em que os meus filhos estão entre infância e adolescência, e que é muito... Todos os estímulos que você recebe, tudo que você percebe, né, como sujeito, é muito potente. Sim. Até por isso, pensando um pouco na pluralidade desse momento, nas dificuldades, nas belezas, né, e dificuldades desse momento, e na potência que tem os jovens, que o Instituto foca na saúde mental dos jovens e das mulheres também, que a gente acha que são grandes propulsoras aí. Sim, vocês trabalham as informações de um jeito muito bacana, inclusive pensando nesses diferentes perfis, assim, o que está disponível lá no site de vocês de produção, eu acho ímpar, assim, é uma fonte para a gente de referência também. Né, do Cactus. E acho que é isso, é trazer essa crítica, pensar... Pode ser que tenha um certo anacronismo meu, assim, eu sou da geração da transição, né, da era analógica para digital, né? Pode ser que eu tenha ali seja um pouco obsoleta já por algumas coisas, com certeza sou, né? Minhas filhas já nasceram na era digital. Sim, né? A geração Z, né?
E acho que é um caminho sem volta, não tem jeito. E aí, também não dá para demonizar. Eu acho que o que a gente precisa garantir é repertório, é dar um cardápio de opções e mostrar outras coisas que são atrativas, que tem a ver com encontro, que tem a ver com pertencimento de tempos grupo. de dedicação com o outro, com passeios, com ter contato com a arte, né? Enfim, tudo isso acho que traz um contraponto, né? Para que você não fique tão capturado ali, tão absorvido pelos algoritmos. E pelas redes, né? Sim. É isso. Né? Obrigada, Alina. Muito obrigada. Esse papo foi uma delícia. Queria mais uma vez te agradecer. Não só por essa participação aqui, mas por todo o trabalho que você vem fazendo com a gente, sendo parte do nosso conselho científico no Panorama, que é um projeto aqui do Instituto que visa fazer um levantamento de dados na população em geral sobre saúde mental dos brasileiros. A gente sempre tem como melhorar e a sua participação e dos outros conselheiros no Conselho Científico vão trazendo esses elementos para a gente, de como a gente fica mais perto da realidade, como a gente olha os dados de forma cada vez mais consciente e, ao mesmo tempo, oferecendo para a sociedade mais conhecimento nesse ponto. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco do SUS, falar da saúde mental, trazer também essa bandeira, falar da importância das informações, né? E sempre lembrar que a gente não constrói rede sozinho, né? É sempre um coletivo, um conjunto de muitas frentes de trabalho para dar conta dessa tarefa. E o pessoal veste muita camisa no SUS, sabe? Então, mesmo com as lacunas, com os problemas, com as dificuldades, é uma referência muito potente, assim. Uma turma boa. Que bom. Então, muito obrigada.